Eu queria começar dizendo que esse vídeo vai ser para todo mundo. Então, se você é cristão já há algum tempo, se é um recém-convertido, se não se encaixa muito no cristianismo, mas acredita em Deus, eu acredito que esse vídeo vai encaixar bem para você. E talvez até pessoas que sejam de alguma outra fé não cristã, não sei, talvez até ateus e agnósticos, talvez. Mas vai ser um vídeo interessante para todos, eu convido vocês a assistirem e vou tentar fazer um vídeo curto, talvez no máximo uns 15 minutos. E tem um outro disclaimer que eu quero deixar, que é mais para quem estuda mais teologia, é algum teólogo, assim, tem um conhecimento teológico maior, que é dar a minha visão das coisas. Então, para quem não sabe, né, eu vou definir aqui, eu sou um cristão pentecostal, certo? Eu tenho uma visão de salvação mais arminiana, por assim dizer, e eu acredito na continuidade dos dons. Se você que entendeu alguma dessas palavras que eu falei, já quiser fechar o vídeo agora, eu te convido a continuar. Para quem não entendeu nenhuma palavra que eu disse, não se preocupe, a ideia não vai ser explicar essas coisas, mas referir a esse disclaimer foi no sentido de que estou dizendo sobre qual visão cristã eu estou dando a minha opinião, certo? Então tá muito baseada nisso, né, num lado bem espiritual mesmo das coisas, mas mesmo quem é totalmente contrário ao que eu imagino, talvez um calvinista, sensacionista, por aí vai, eu recomendo ficar até o final do vídeo. E tá, qual que é o grande argumento, né? Qual que é o grande ponto que eu quero trazer aqui? Que é o debate entre o problema de espiritualizar tudo e o problema de não espiritualizar nada. Nesses dois extremos que podem acabar acontecendo em diversos pontos de vista, assim. Porque quando a gente fala de cristianismo e Deus, é evidente que há uma questão espiritual, uma questão de fé. A gente fala do Espírito Santo, por exemplo, em muitas passagens e não apenas no Novo Testamento. Para quem é mais atento à palavra do Senhor, temos diversas menções ao Espírito de Deus, ao Espírito do Senhor no Antigo Testamento também, por exemplo, com Saul, certo? Que o Espírito de Deus é posto dele. Temos ali algumas situações em Juízes também. Enfim, o grande ponto é, eu quero trazer nesse vídeo críticas para esses dois extremos e tentar encontrar um meio termo, certo? Mas, para começar, vamos bater primeiro em quem não espiritualiza nada. Então, talvez pessoas mais cínicas, mais céticas, pessoas com dúvidas de fé, ateus, agnósticos, não sei, mas pessoas que, por exemplo, leem a Bíblia, até têm alguma confiança em alguma coisa da Bíblia e acabam tentando trazer explicações mais racionais. O Mar Vermelho ali, enfim, a separação do mar, teve um fenômeno geológico, físico que por coincidência aconteceu ali e permitiu o povo atravessar. Ou então, não, Adão e Eva é uma analogia, a Arca de Noé é uma analogia, coisa assim. Ok, talvez, para não dizer que é impossível, talvez alguns textos realmente sejam analogias, porque a Bíblia é um texto muito rico. Nós temos momentos que temos analogias, parábolas, textos bem difíceis mesmo, bem complexos de se interpretar e tem bastante debate. Mas o meu ponto não é defender um texto específico. O meu ponto é quebrar essa noção de que não dá para espiritualizar nada, porque o simples fato de você acreditar em Deus, em algum tipo de Deus, já traz uma ação sobrenatural sobre a sua fé, sobre a sua crença. Isso, por consequência, faz com que certas coisas precisem ser espiritualizadas, precisem ser trazidas no âmbito de coisas que não conseguimos enxergar, de um espírito que age em nós, a partir de nós, ou que seja. Então, por exemplo, imagine que a gente pense que todos os grandes milagres da Bíblia, eles têm uma explicação racional. Eles não precisam de um dizer ali que houve anjos, demônios e coisas assim. Mas o simples fato de crermos num Deus que aparentemente não se manifesta fisicamente, né? Nós temos passagens ali onde Deus se manifesta sim na sarça ardente, de outras formas, mas são manifestações. O Deus realmente, né, é algo que nós não temos dimensão de como que ele é, de tão grande e tudo mais, né? O simples fato de alguma dessas decisões, alguns desses milagres tenha acontecido por decisão dele e aparentemente nós não conseguimos enxergar ele diretamente à nossa volta, já traz uma questão muito difícil de racionalizar. Porque a gente não consegue imaginar. Será que Deus tem um corpo físico? Será que Deus ele está realmente em uma dimensão que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos comuns? Será que o céu em que ele está, a parte do céu em que ele está, né, tem descrições na Bíblia sobre diversos céus, primeiro, segundo, terceiro céu, enfim, paraíso. Será que isso fica no mundo físico, só que muito longe, tão longe que a gente não consegue alcançar? São questões assim, muitas delas se encontram em debates teológicos ao longo dos séculos, mas assim, o simples fato
independentemente de onde ele esteja. Decisões que são feitas aqui na Terra, acontecimentos acontecem por vontade dele, e a criação veio por vontade dele, entra um fator que não tem como a gente explicar. Como que um único ser pessoal, que é Deus, consegue agir de tal maneira que, por exemplo, se, não sei, se eu desejar uma vaga de emprego e a vaga de emprego simplesmente chegar no mesmo momento que eu desejo essa vaga e eu não mandei currículo, ninguém me indicou, aconteceu de uma forma realmente inexplicável. Que alguém de alguma forma conseguiu meu número, não sabe nem explicar como conseguiu meu número, e diz que sentiu de me dar essa vaga. Por exemplo, é só um exemplo hipotético. Se acontece algo assim, poderíamos dizer que é uma coincidência. Mas até que ponto? É muito simples dizer que uma coisa pode ser coincidência e a gente simplesmente tira a questão espiritual do meio, mas até que ponto essas, essas coincidências, que na verdade são questões racionais, eu vou continuar sem óculos mesmo, porque eu falei que o vídeo ia ser curto, elas probabilisticamente se encaixam numa coincidência. Quer dizer, eu poderia dar alguns testemunhos meus, não vai ser tanto o objetivo desse vídeo, talvez num outro vídeo, mas tem muitas situações que eu passei que são muito difíceis de racionalizar e dizer, não, simplesmente uma coincidência, simplesmente não há algo sobrenatural a se explicar. Temos muitos testemunhos de pessoas, temos muitas situações na história da igreja, nós temos muitos relatos bíblicos que, tudo bem, você pode até ser cético em relação ao como aconteceu, mas temos relatos de que aconteceu, temos testemunhas. Por exemplo, a existência de Jesus Cristo, né? Recentemente tivemos alguns vídeos na internet, por exemplo, do Iago Martins debatendo sobre a existência histórica de Jesus, e as provas apontam para que ele exista. Ainda que não, a explicação é que Jesus é um louco, ele não é filho de Deus, que obviamente eu discordo, mas existem muitas provas históricas que apontam que sim, ele realmente existiu como pessoa. Então, se ele existiu como pessoa, o quanto do relato bíblico é um exagero ou uma coincidência? Considerando que são milagres, são acontecimentos, sabe, maravilhosos. E talvez você que esteja me assistindo, apesar de ser cético, tenha alguma coisa inexplicável que te aconteceu e você, por mais que tente racionalizar, não consegue ter uma explicação, não consegue encaixar ali o parafuso. Você que é cristão, por ser cristão, ainda que seja o mais cético, a pessoa que mais tenta trazer explicações científicas, o simples fato de termos um autor da criação, um autor da salvação, um autor de tantas coisas, já nos aponta para algo que não dá simplesmente para enxergar ou explicar com palavras humanas, e por mais que a gente tente, fica um parafuso faltando. Por exemplo, a questão da salvação. Por que salvar assassinos? Por exemplo, Paulo era um assassino. É complexo. Então, talvez a gente pudesse tentar esse modo de vida sem dizer que nada é sobrenatural, tudo é coincidência, tudo é ciência. Eu não duvido que Deus use a ciência e que muitos dos fenômenos miraculosos tenham ciência por trás. Por exemplo, o fogo que caiu dos céus e consumiu o holocausto é fogo. Então o fogo, por ter consumido ali, faz sentido, né? O fogo queimando ali que estava apresentado. Talvez ele tenha tido um up ali, um boost sobrenatural, provavelmente, né? Diante de tudo que ele consumiu ali, mas ainda assim é um fenômeno físico comum que o fogo queime, né? Então, não é impossível usar a ciência ali no meio. Pelo contrário, Deus criou a ciência tecnicamente. Mas ainda assim, quando a gente pensa sobre a causa de acontecimentos, sobre a consequência de acontecimentos, é cada vez mais difícil a gente pensar, poxa, mas isso encaixa no momento certo, eu conheci aquela pessoa no momento certo, e por aí vai. Pode até ser que existam coincidências. É comum no meio cristão a gente falar que não existe, né? Existe só cristocência. E talvez seja o caso. Talvez não exista nenhum tipo de coincidência, seja tudo realmente parte do plano de Deus. Mas ainda que você acredite que existem coincidências, é muito difícil acreditar que tudo é coincidência. Se você tem um pingo de fé, isso por si só é algo que entra num âmbito espiritual, num âmbito que não dá para palpar, não dá para explicar. Mesmo que você racionalize, mesmo que você pense, seja quem sente alguma tristeza, alguma falta no coração de alguma coisa, aí você preenche se encaixam, seja realmente um milagre, um acontecimento que
passou pela sua vida, pela sua família e você não tem explicação. Então, o não espiritualizar nada, mesmo para os crentes mais céticos, parece um trabalho em vão, ou pelo menos muito difícil de você simplesmente não acreditar que existe algo. Opa, meu microfone aqui. E indo pro lado da Bíblia, quando você lê a palavra do Senhor, mesmo que você interprete da maneira mais doida possível para não dizer que existe algo espiritual, não tem como. A própria existência de Deus é inexplicável. Ele existiu antes de tudo para poder criar tudo. A presença de anjos e demônios, sabe? Mesmo nas correntes mais sensacionistas, mais céticas, é muito difícil dizer que não existe algum tipo de ser espiritual. É muito difícil não dizer que existe alguma coisa que não encaixa na mente humana. E talvez você que esteja com uma crise de fé, ouvindo eu falando, precisava disso, uma confirmação de que a sua batalha por acreditar que você não acredita, talvez ela seja uma batalha perdida. Que realmente vão ter coisas que não vão ter explicação. E talvez elas sejam assim mesmo. Elas sejam espirituais, inexplicáveis. Elas sejam para ser vividas e vividas pela fé. Só que aí entra o outro extremo, né, que é o espiritualizar tudo. E, bom, tem outros vídeos que eu quero fazer sobre esse assunto. Por exemplo, eu sou pentecostal, conheço muitas igrejas pentecostais, conheço igrejas que de vários níveis, né, pentecostais, espirituais, assim, de espiritualizar as coisas. Então, por exemplo, no meio pentecostal existe muito a questão de falar sobre cura e libertação. E alguns amigos meus são de uma igreja muito top lá em São Paulo, inclusive eu preciso visitar novamente, estou devendo, certo? Que acreditam muito nessa questão, estudam muito sobre essa questão. E eu mesmo era um cético em relação a isso, mas não é que eu acredito em tudo a respeito disso. Ainda acredito que tem muitas igrejas que exageram, mas em muito eu pude aprender que existem bases bíblicas para algumas afirmações e contextos. Então eu já pensei, opa, calma lá. É pelo menos um assunto que é necessário estudar um pouco mais. E essa questão, cura, libertação, maldições hereditárias, é algo que eu quero fazer um vídeo à parte e defender o meu ponto, se eu acredito ou não, tá? Novamente, por eu ser pentecostal, acho que muitos já vão tirar algumas conclusões. Mas o fato é, existem igrejas, e aí não dizendo que é o exemplo do caso dos meus amigos, que já seguem um outro ponto, né? Eles espiritualizam, mas é tudo. Isso já é alguns problemas graves. Porque, por exemplo, né, as famosas igrejas têm a crença que tudo que passa na televisão, tudo sem exceção, ou no videogame, ou no rádio, ou qualquer outra mídia, é do demônio. Tudo bem, algumas ideias já foram quebradas, né? Televisão principalmente, hoje em dia já é mais aceito, né? As pessoas assistem TV, mas ao longo de várias décadas e épocas tivemos pensamentos dentro da igreja de que não, isso por si só, por sua essência, sem uma análise crítica, uma análise na palavra, é demoníaco, por exemplo. E aí, tá, se uma televisão, um rádio, uma mídia, um jornal, qualquer coisa é do diabo, isso entra nas questões, né? O que mais é, sei lá, uma simples coincidência, um simples acontecimento do dia a dia, ou é realmente algo espiritual, uma batalha espiritual que está acontecendo entre anjos e demônios, ou coisa assim, ou um agir do Espírito Santo? Bom, minha defesa, eu realmente acredito que existe sim uma batalha espiritual, no sentido de que tem coisas que não conseguimos ver, né? Seja a partir de dons, seja a partir de Deus falando conosco, falando a partir da palavra dele, e tantas coisas. Eu realmente acredito nisso. Eu vou defender um pouco essa visão daqui a pouco, mas também acredito que não necessariamente tudo é espiritual da maneira que imaginamos. Até porque, e aí eu trago um grande ponto que defende a espiritualidade das coisas, mas também traz uma leve crítica. Quando a gente vê, por exemplo, as visões de Daniel, os contatos de Daniel com anjos, os contatos de João ali em Apocalipse com o fim dos tempos, o que mais chama atenção é aquilo que é revelado a eles, né? As visões, os sonhos, por aí vai, e a gente fica, caramba, que coisa sobrenatural, fantástica. Mas para pensar. Para pra pensar. Será que apenas naqueles momentos os anjos e os demônios existiam? Ou talvez eles até existam. A gente vê no Novo Testamento, por exemplo, nos Evangelhos, pessoas com demônios e demônios sendo expulsos.
Será que já existiam esses seios sobrenaturais, mas é a gente que não via? Provavelmente, muito provavelmente. Então a gente tem o agir de anjos ali, na Mensageiro do Senhor no Velho Testamento. E onde que eles ficam enquanto não estão fazendo nada? Eles ficam em algum lugar. Então, mesmo que nossa percepção, né, nossos sentidos não captem seios sobrenaturais, muito provavelmente, se a aparição deles na Bíblia é verdadeira, eu acredito que é, evidentemente, né? Eu, como cristão protestante, acredito na infabilidade da Bíblia. Se eles existem, eles se manifestaram, temos vários relatos bíblicos. Então, nos momentos em que eles não se manifestam, eles estão existindo em algum lugar. E para a gente não conseguir ver e ir atrás deles, ter um GPS que localiza eles, isso indica que existe sim algo espiritual. E considerando as batalhas espirituais descritas, por exemplo, em Daniel, é bem provável que existam anjos, demônios lutando, a gente não consiga enxergar. E o simples fato de termos a batalha, né, do diabo nos tentando, Satanás nos tentando e estamos lutando contra o pecado, também é um tipo de batalha espiritual. Mas eu acredito que nem tudo é uma batalha espiritual. Porque se Deus nos permitiu, em situações extraordinárias, especiais, vermos aquilo que é espiritual, é porque existem momentos em que nós não veremos, senão seria um sentido normal. Normalmente, todos os dias, a cada momento, de forma não extraordinária, veríamos anjos e demônios. Eu até acredito em dons de visão aberta, de pessoas que conseguem sim enxergar demônios e outras criaturas em situações, né? Ver anjos, enfim, eu particularmente acredito. Mas não acredito como algo que todo mundo todos os dias vê. Eu pelo menos não vejo, não consigo ver aqui. O que demonstra que tudo bem, existem coisas sobrenaturais e espirituais. O Espírito Santo está em nós. Mas também tem coisas que, se há algo espiritual, nós não conseguimos enxergar. Nós não temos essa percepção por si só, apenas de forma extraordinária vindo da parte de Deus. Então, se Daniel soube a respeito dessas batalhas espirituais, provavelmente teve dias que ele não fazia ideia. Podia estar acontecendo o que fosse, espiritualmente falando, que ele não estava enxergando nada. Quando nós falamos do Espírito Santo, por exemplo, é um outro grande exemplo. Antes da vinda dele, existiam pessoas que eram convencidas do seu pecado? Depende. Sim e não. Sim, no sentido de que era possível sim perceber o que estava de errado. Nós temos no Velho Testamento várias pessoas que em diversos momentos percebem que estão errando e pecando. Né? Davi, quando foi confrontado sobre o seu pecado, ele reconheceu que pecou. Tudo bem, ele foi confrontado, mas ele reconheceu. E um profeta, né, ele acusou Davi. Ah, mas Deus foi o profeta. Tudo bem, mas o ponto é, já existia uma forma, uma noção moral, ética, de identificar alguns erros, por mais que isso não levasse à salvação. Porque aí entra o outro lado, né? Quando lemos principalmente o Novo Testamento, nós entendemos que a salvação é somente por meio de Cristo, todos estamos perdidos em pecado. Então, existisse uma noção do que é certo e errado. Por mais que isso não trouxesse salvação, a salvação está em Cristo. O que nos indica que, se o Espírito Santo, que Jesus prometeu e veio até nós, está conosco, ele nos traz um fruto, né, de mansidão, de domínio próprio, de amor, de compaixão e tudo mais, antes do Espírito Santo já existiam essas coisas? Eu acredito que sim. Até porque nós conseguimos ver descrentes, pessoas que nunca tiveram uma confissão de fé, uma presença necessariamente do Espírito Santo, a não ser de forma, sei lá, extraordinária, se Deus quiser, né? Algumas noções disso de compaixão, de amor. Existem famílias descrentes que têm ali algum familiar com algum vício, ele consegue parar do vício sem necessariamente ser cristão. O que indica que, mesmo sem o Espírito Santo, é possível sim ter algumas características que o Espírito Santo traz. É evidente que com o Espírito Santo nós temos, né, um fortalecimento, uma base, uma rocha sólida. Mas isso mostra que, olha, então, se uma pessoa ela demonstra alguma característica boa e pela palavra do Senhor ela não tem o Espírito Santo habitando dentro dela, isso mostra que, olha, não necessariamente precisamos espiritualizar tudo. Isso não necessariamente por ela estar sendo boa, ter uma característica boa, é o Espírito Santo agindo. A não ser, novamente, se Deus de forma extraordinária deu o Espírito Santo para a pessoa, ela ainda não crê em Jesus, mas não é a minha interpretação da palavra. A minha interpretação é que você precisa crer em Jesus primeiro. Tá? Ou seja, então se vemos uma família feliz, não é cristã, ela estar feliz não necessariamente é algo espiritual. Assim como ela estar mal não necessariamente, mal passando por dificuldades, não necessariamente é algo espiritual, como pode ser também. Né? Inclusive um outro exemplo, no livro de Jó.
O livro de Jó é um livro excelente para enxergar como as coisas espirituais acontecem e não acontecem na vida de alguém. Porque no livro de Jó nós temos os dois exemplos de algo espiritual acontecendo e ao mesmo tempo algo não acontecendo. Nós vemos Jó em sua prosperidade, com seus filhos que oferecia sacrifícios e tudo mais, era bem fiel ao Senhor, e as desgraças vêm. Não porque ele pecou. E tudo bem, ele aprendeu algo sim no final do livro. Mas a consequência do que estava acontecendo com ele não necessariamente é porque ele pecou. Mas havia um motivo espiritual. Havia um embate entre Deus e Satanás. Havia uma questão celestial sendo posta em prática. Então sim, havia o espiritual. Mas quando os amigos de Jó chegaram e questionaram Jó e falaram, não, você errou, você pecou e tudo mais, eles tentaram trazer uma questão espiritual que estava errada. Os amigos de Jó erraram, por mais que eles usassem argumentos que faziam sentido, no caso de Jó estava errado, porque Jó era inocente naquilo que ele estava sendo acusado. Olha que exemplo fascinante, de que existe uma questão que a gente não consegue enxergar, não consegue perceber, mas o que os amigos de Jó estavam fazendo estava errado. Até com argumentos que poderiam estar certos, mas não para aquele homem, para aquele amigo que estava precisando de ajuda. Então será que tudo, dizer que já definir, sem uma base bíblica, sem um entendimento do Senhor, que algo é espiritual ou não, será que isso é saudável? E é aí que entra o ponto que eu defendo. Então eu entendo que você espiritualizar nada, dizer que nada é espiritual e só racionalizar, vai te levar para uma incompletude, porque você sempre vai chegar num ponto em que alguma peça está faltando. Principalmente se dentro de você tem uma convicção de que Deus existe. Por Deus existir, necessariamente alguma coisa tem de incompreensível na existência dele, que ainda você não consegue enxergar. E se você tentar racionalizar, provavelmente você vai ter alguma peça, algum momento da sua vida que não tem uma explicação clara. E a explicação é Deus. Da mesma forma, se você tentar em tudo espiritualizar, você pode acabar caindo em legalismo, dizendo que não, isso daqui é do diabo porque sim, sem uma explicação, um motivo por trás. Você julgando as pessoas e tentando dar um veredito espiritual sem discernimento do próprio Deus. Como foi o caso de Jó, que eu dei o exemplo, como foi o caso aí de televisão, por aí vai, de várias igrejas que definem que não, uma coisa do diabo na verdade não necessariamente é. Eu como pentecostal já tive muitos debates a respeito de manifestações de demônios, por exemplo. Já vi algumas situações, E nisso, eu, graças a Deus, pude conversar de forma a buscar discernir que nem sempre quem se estrubica ali na frente, numa igreja, tá com demônio. Tem muitas vezes que a gente fazendo show, que a gente mentindo, que é a própria igreja ali tá fazendo algum show. Não tem nenhuma igreja de exemplo, mas se procurar na internet vai ter pessoas fingindo manifestações que não tem nada a ver, só para enganar outras pessoas, roubar dinheiro, como também eu já vi situações que se não era um demônio, era o próprio cramunhão ali tocando a pessoa, porque foi feio, foi feio. Então, você pode acabar se cegando, tentando achar que está enxergando algo espiritual, pode você mesmo se cegar. E a resposta podia estar bem na sua frente, na Bíblia. Quer mais um exemplo? Alguém que cai em pecado, alguém que é um cristão fervoroso e cai em pecado, volta para um vício, por exemplo. E aí, quando busca o aconselhamento de alguém, e a pessoa tenta espiritualizar e fala, não, você cometeu esse pecado, então tantos demônios, tantas coisas terríveis entraram na sua vida, e aí você não tem mais solução, você tem que fazer ritual X, ritual Y para se salvar. Eu não estou dizendo que o pecado não traz consequências e não traz demônios, nem nada assim. Eu realmente acredito. O pecado traz consequências, a principal delas é a morte. E mesmo quem se arrepende, eu creio que tem sim um processo para poder lidar com as consequências de um pecado. Mas nessa situação de exemplo, antes de tentar espiritualizar qualquer coisa, no sentido de tentar trazer uma interpretação de que não, é algum demônio, alguma coisa, talvez, o primeiro passo mais espiritual, que na verdade não é espiritual, é muito simples, é você falar com Jesus e pedir perdão. Você simplesmente ajoelhar ou sentar numa cadeira, o que for no suporte físico, não é possível, para poder orar, ter aquele momento que você abre o seu coração e fala com Deus. Não necessariamente você vai ver um anjo, um demônio ou coisa assim, mas se você pedir perdão, esse primeiro passo,
vai ter sido ao mesmo tempo a coisa mais e menos espiritual que você pode fazer. Mais, porque foi a conexão mais profunda que você teve com Deus e tudo aquilo que vier a partir disso. Se você vai ter alguma cura, libertação, vai ter que ir para um congresso, uma clínica de reabilitação, que seja, é consequência desse primeiro momento que foi o mais importante. E ele não é espiritual, porque na verdade ele é muito simples. Ele está na Bíblia. Ele é bíblico, você só precisa ler um texto em papel para ter essa noção de que ao cair em pecado você precisa de Jesus, você precisa voltar para Deus. E todo o resto pode acontecer sim, coisas sobrenaturais, podem vir profecias, podem vir tantas coisas assim para lidar com essa questão, mas o mais importante de tudo não foi o ritual X ou Y, não foi a doutrina Z, H da igreja A ou B, mas foi voltar para Jesus. E voltando para Jesus, todo o resto se encaixa. Nós devemos buscar discernimento. Que aqueles que não têm fé busquem mais fé, pois a fé não é algo maleável, não é algo distorcido, não é algo incerto, pelo contrário, é a certeza em meio da incerteza. É o firme fundamento é o firme fundamento no qual nos baseamos, aquilo que a gente não vê, mas tem certeza que está lá, que existe e se faz presente. E para aqueles que até exageram, e não tem muita consciência de como usar a fé, e acabam extrapolando, né, espiritualizando tudo, sem buscar o discernimento de Deus, também ter cuidado. Porque talvez seja você, ou quando alguém chegar, ao invés de você pegar a solução mais simples, você tentar criar uma explicação espiritual que pode até mesmo estar errada. Como foi com os amigos de Jó, como foi com o exemplo que eu dei aí da pessoa que cometeu algum tipo de pecado, tá? Eu realmente acredito que muita coisa, não tudo tem alguma ligação espiritual sim. Mas talvez a gente não saiba a explicação. Talvez nem tudo para nós hoje seja explicado, talvez só quando estivermos com Jesus lá no paraíso. Então precisamos de discernimento. Precisamos buscar, orar, ler a palavra, precisamos buscar mais. Entender que somos limitados. Se Deus não permitiu que 24 horas, 7 dias por semana, pudéssemos ver anjos e demônios, é porque provavelmente não precisamos ver a cada momento. Deus pode se revelar? Eu acredito que pode. Deus pode mostrar? Com certeza. Pode haver algum agir angelical, demoníaco? Provável. Mas ainda assim, discernimento. Discernimento. E quem aí é mais reformado, né, mais sensacionista, vai achar que foi muitos absurdos, com certeza. Mas ainda no seu caso, acredito que você deve concordar. Não dá para não espiritualizar as coisas, ao mesmo tempo que com certeza, né, não dá para exagerar, mas sempre tem alguma base. A nossa fé se baseia nisso, no espírito e não na carne. Eu falei que ia ser rápido, falei 27 minutos, eu vou encerrar por aqui, mas fica essa reflexão, é só uma reflexão mesmo, tá? Quem quiser discordar, discorda nos comentários, com todo respeito, mas eu acho que o grande ponto ainda está certo. Acho que mesmo que hajam debates, talvez encontrar esse meio, esse equilíbrio, ainda defendo isso, de que é incompleto. Dizemos que nada não pode ser explicado fisicamente. Existem coisas sobrenaturais, sim, como a existência do nosso próprio Deus, né, do nosso próprio Deus, a presença do Espírito Santo. Mas tem coisas que têm, sim, explicações naturais. Talvez exista coincidência, talvez tudo realmente seja determinístico e Deus saiba de todas as coisas. Bom, Deus sabe de todas as coisas, eu acredito nisso, mas o como, né, eu já não sei explicar. Mas eu tentei encontrar um meio termo. É não bancar o louco. Não falar, não, Deus me falou que eu tenho que sapatear e dar um giro de 720 graus e dar pirueta. Porque se eu fizer isso, os demônios aqui vão embora. Talvez seja um exagero, hein? Talvez seja um exagero. Como também é um exagero você acreditar que está sozinho, que Deus não pode tocar aí em você onde você está, que a sua oração é em vão. Sua oração, eu não sei porque estou falando isso, olha eu falando como profeta. Mas a sua oração chega assim, ó, Senhor, tenha fé, busque edificar a sua fé. Discorde comigo se quiser, eu falei demais. Pelo menos eu estou gravando vídeo, eu não estou deixando mais aí um mês sem gravar nada. É uma reflexão, se alguém foi edificado, glória a Deus. Espero tentar gravar mais, vou aproveitar esse fundo aqui. Agora estou com o fundo verde, para ir gravando e não deixar para depois. É isso.
Deus abençoe, galera. Espero que de alguma forma traga uma reflexão. E perdão se eu falei rápido, mas você já percebeu que eu falo muito. Falou.